Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha. Eu sou Eduardo Jardim. E apesar de sermos a dupla do Resenha Santista, claro, contra o do Canária, hoje é o pós-jogo no Vinte Santos, respirando, vibrando semi-discretamente na área de imprensa que é aqui atrás, porque o Santos fez 2 a 1 no Coritiba e o Santos dorme essa rodada fora da zona de rebaixamento. Claro que nada está decidido, claro que domingo tem clássico. Dá pra escutar. Estaremos em Itaquera se tudo der certo. Mas a gente está vivo. E eu acho que o primeiro ponto é esse. A gente ficou vivo. Com certeza. Vibrando discretamente ali, a gente comemorou uma bela vitória. Bela vitória, uma vitória. Uma vitória, né? Assim, acho que pontuando discretamente mais ou menos. Eu também não vou. Eu corri risco de perder minha carteirinha se eu gritasse mais eu conferia ali. Mas assim, hoje a gente tem que pontuar que foi uma arbitragem horrorosa aqui na França. E nem só pro Santos, sabe? Não, horrorosa em tudo. É um absurdo. O segundo amarelo em William Farias, eu acho. William Farias. Não merecia. Pra mim, merecia. Não tocou no. Não deveria ter sido. Não foi pênalti. Não. Mas enfim, o Santos conseguiu pelo menos pressionar o Coritiba, ir pra cima pra pressionar. Nem que no desespero, numa barra foi. Mas conseguiu fazer 2 gols, um anulado também que a gente, Vamos falar um bagulho. Tem que confiar no VAR, né? A expulsão é um absurdo, o pênalti é um absurdo e o VAR, desculpa, tem que confiar, mas assim, passa no estádio, todo mundo viu na TV. Sim. Mas assim, forçou muito pra achar uma verruga do Marcos Leonardo que tava à frente do pé do camarada do Coritiba. Sim. Mas acho que o lado bom é se destacar isso, o time ter ido pra cima, o time não ter desistido. Hoje a gente pode falar de muita coisa, mas acho que não faltou dificuldade. Acho que pelo menos isso não faltou. Que era o medo, né? Porque vem numa goleada dessa, claro, evidente, você fica com medo. Mas eu acho que também faltou um pouquinho o lado mental, que o Marcelo sempre fala que tá bem. Acho que principalmente depois do empate, a bola tava queimando muito no pé de alguns jogadores. E vários. Vários bastantes. Vários bastantes. E assim, acho que o Marcelo também teve seus erros, né? Que a gente vai citar daqui a pouco, acredito eu. Não, vamos citar. Só contextualizando para quem, sei lá, se você fez de uma maneira inteligente, não viu o resto da rodada. O Goiás, claro, perdeu ontem. O Vasco perdeu pro Inter hoje. O Inter que nos atrapalhou resolvendo os jogos da hoje, ganhou em São Januário 2 a 1. E o Santos passou os dois. E deduzo eu que está em 16º, sei lá se por acaso mudou alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, é uma vitória que é aquela. Tinha uma que era obrigação, uma, que é em casa. Contra o Corinthians, de repente, se empatar, pode ser um bom resultado. 16º? 16º atrás do Bahia, um ponto. À frente do Goiás e abre 3 do Vasco. Que é importante até porque o nosso saldo é um horror. Sim. Peraí, vamos ver se não, ainda não, tá tranquilo. Eu já fui expulso várias vezes ao Rio, não tem problema. Então esse é o primeiro ponto. Tamo junto. Vai dar bom. Fala que vai dar bom. Hoje é no amor. Graças a Deus. Muito obrigado. Pelo amor de Deus. Agora, foi apertado contra o vice-lanterna. A gente também precisa ser honesto que não foi fácil. Não foi como foi contra o Vasco. Foi um jogo mais tranquilo, querendo ou não. O Santos encontrou dificuldades. E assim, não é que o Coritiba estava dando essas dificuldades. Eu acho que o Santos se perdeu no 3-5-2 e, graças à expulsão, se achou vou falar que um 4-2-4. Você pode interpretar que o Lucas Lima não era 4-2-4. Eu não sei. Imprensa, chefe. Os caras estão querendo expulsar a gente. Eu vou me recusar hoje. Nem que eu levante e volte pra sair. Enfim. Toda vez isso aqui. Tá mostrando a porra da pulseirinha com todo respeito aí. Bom. 4-2-4. Apesar de eu ser um crítico, e eu acho que você também não é o maior fã, não. Eu vou dizer que hoje, especificamente, não foi a pior ideia. Eu vou dizer por quê. Porque você não tinha um lado. Você não jogou pelo lado direito. Mas não é coincidência que o povo sai pela esquerda. Você abriu o Soteldo, manteve o Lucas Lima e o Marcos isolado no primeiro tempo, a bola não chegava nem por decreto. Com 2 caras, você puxa um zagueiro, o outro tá livre. A bola começou a entrar pro Furt e pro Marcos. Então, especificamente para um jogo com 1 a menos do outro lado, eu achei uma escolha até decente. Eu entendi, mas eu não faria porque eu achei que o Soteldo muitas vezes ficou isolado num contra 1 e até às vezes com 2 jogadores. E talvez se tivesse o Kevson, porque ele tirou o Kevson por N fatores e pra mim um deles é que ele tava nervoso, claramente nervoso. O problema é que o outro lateral também jogou muito mal. Sim, e aí o Dodô não ajudava, porque ele não passava, tava sem perna. Hoje eu até falei pro meu ali fora, posso falar um monte de coisa dele, ele correu bastante, mas falta perna muitas vezes. Falta física. E o Soteldo acabava ficando muitas vezes contra 2 jogadores.
Ele arrumou algumas jogadas, a do gol, inclusive, óbvio, mas assim, foi muito na base do talento dele, talento mesmo individual, pra cima. sim. Quando ele cai um pouquinho pra dentro, da esquerda pra dentro, ali naquele espacinho, mais ou menos o bico da grande área mais pra fora, acho que foi que ele criou as melhores oportunidades. Achei o Lucas Lima preso na marcação, ficou encaixotado durante o jogo inteiro praticamente, né? E acho que talvez tenha sido um dos grandes problemas, mas meio que não tinha muito como resolver, porque aí depois ele tira o Lucas e coloca o Silveira, muda um pouquinho a configuração, mas o Silveira a gente sabe que tem as suas limitações e não conseguia tanto carregar essa bola pra frente. Um dos problemas desse time é uma vitória, a gente está positivo, mas acho que hoje foi um jogo um pouco problemático, porque você olha para o banco e você não acha muitas soluções. Eu comentei no intervalo lá no grupo dos membros que eu teria tirado um dos laterais, eu não sei se eu tiraria o Pedro ou o Dodô, laterais esquerdos, né? E colocaria o Furt ali mesmo. Mas é um time que depende, por exemplo, do Rincon armar, quando o Lucas Lima está encaixotado. E cara, o Rincon não fez uma partida, não é isso. Mas ele não é armador. Você não pode confiar, quando o Jean Lucas está mal, por exemplo, eu acho que a partida do Jean não foi boa hoje, do Rincon armar o jogo. E outra, achei justa a substituição, acho que faria também, mas ele não conseguiu encontrar uma solução, ele e o Marcelo, uma solução pro lado direito. Ele não pisou do lado direito do campo. Foi no lado direito, principalmente no segundo tempo foi nulo. A bola, quando chegava no Braga, ele não conseguia dar continuidade e acabava que justamente o time ficava torto pro lado esquerdo e o Coritiba inteiro se fechava pra cá. Por isso que muitas vezes também o Soteldo não conseguia pegar essa bola. Aliás, a jogada do gol é do escanteio curto, né? Sim. Não é uma jogada que o Santos pegou e tocou. Pegou um momento de desatenção. O Soteldo leva pro fundo e faz o cruzamento. E assim, o Rincon, você citou ele. Achei que fez uma partidaça defensiva, correu pra caramba, até o fim do segundo tempo ele tava aqui correndo até o fim. Mais na frente, realmente, ele até errou uns passes, uma finalização ali que ele escorrega, né? Então, mas não é dele. Não é a dele, realmente não é a dele mesmo. Então acho que faltou essa alternativa, mas é até o que a gente citou no resenha hoje, não tem ninguém pelo lado direito. É impressionante, não tem quem colocar do lado direito. Tanto que entrou o João Lucas no segundo tempo, só pra segurar mesmo. Sim. Ele tem tempo. Foi a única coisa que tinha pra fazer, mais ou menos. Cara, os pontos positivos, tirando o emocional, né? Se você não ganha em casa do vice-lanterna, dos dois únicos times que entram na rodada atrás de você, depois de tomar aquele jogo lá, o emocional ia pro saco. Isso recupera emocional. A pontuação positiva. Fizeram bastante festa quando acabou o jogo. Sim. A torcida, inclusive, ficou elogio, não só lutando, mas apoiando o tempo inteiro. Agora, em campo, Soteldo, Joaquim, partidaça de Joaquim. E a dupla de ataque. Eu acho que o Furt entra para um papel específico que ele cumpre. O Marcos continua nos salvando, mandou uma bola atrás. O Marcos continua nos salvando. E, cara, eu meio que paro por aí. Então vamos lá, você falou da partidaça de Joaquim? Partidaça, antecipou todas. Nem é pelo gol, tá? Não, também pelo gol. Também pelo gol. Gol aumenta a nota. Fez uma partidaça, antecipou todas pelo chão, pelo alto, não deixou o Zimani jogar. A única que o Zimani sai é que sai o gol, porque a bola bate no braço do Dodô. Apesar de não ter sido, repito, pra mim não foi nada. Mas enfim, partidaça do Joaquim. Até os lançamentos dele deram certo. O lançamento, que o gol, o impedimento o gol é dele. É dele, O Marcos sofre a impedimento, falta. Né? Não, o primeiro gol, ele lança, o Marcos sofre a falta. Sim, é verdade. Então, assim, partidaça, assaça do Joaquim, que vem numa fase espetacular. E a falta? A defesa do João na falta. Você quer falar? Fala. Se não fosse o João Paulo, o Santos teria tomado o gol. Naquela falta de longe ali que eu não sei quem cobrou. Mais ou menos aqui mesmo. Foi bem... a luz tá estouradaça, mas foi ali, foi aqui. O João Spauer faz escanteio. Uma bola até que o cara tentou surpreender e quase conseguiu. Sim. Mas se não fosse o João Paulo, essa bola tinha entrado. Agora, sobre o Soteldo, eu achei interessante ele ter jogado no segundo tempo na ponta, no primeiro centralizado. O Lucas Lima, eu não acho o primeiro tempo do Lucas Lima horroroso, mas não como armador, como surpresa na área, ele até foi bem. Simplesmente Bruno Lima aqui. Mas a aposta do Soteldo pela esquerda vai dando uma coisa pro Soteldo que eu acho interessante. O adversário não sabe se ele é meia, se ele é ponta, desde que estude o Santos. Se o cara entrar na memória do Soteldo, ele é ponta, beleza, mas todo jogo ele tá variando. No segundo tempo foi só uma vez que ele apareceu pelo lado direito, eu aposto que o Marcelo falou, volta que a gente não vai criar nada, que não vai ter ajuda. E aí tava todo mundo ajudando. Então eu acho que essa variação do Soteldo é muito interessante. Sim, e ele tem talento pra isso que é importante. Hoje ele conseguiu jogar pelas duas pernas, que às vezes ele se trava um pouquinho nisso, né? Mas ele conseguiu dar o cortezinho e cruzar, conseguiu levar pro fundo, tanto que a assistência sai assim. E você falou em estudar, o Coritiba não estudou a bola aérea, né? E o Rincon saiu duas vezes todo livre. Lance o Rincon tava livre ali, todo lance. Essa jogada voltou a viver, interessante pro Santos. E até pra gente finalizar antes de ser expulso e pra ir pra coletiva, vai pra coletiva? Claro. Vai pra coletiva.
é o Marcos, né? Segue sendo um herói nacional, segue arrancando gol, sabe Deus de onde. A Roma queria levar por 12 milhões de euros. 12 milhões de euros, pelo amor de Deus. É assim, tem que ter muita coragem pra falar mal do Marcos. Eu acho que, além do gol, como a gente fala, a partida dele foi muito inteligente. Hoje não é aquela bola que ele recebe de costas, tomou pancada, não. Parou a bola, armou o jogo. O Furt, por exemplo, não é derrubado nessa, o Marcos ainda é. Mas hoje não, hoje ele ajudou a armar. E quando estava no primeiro tempo sozinho, principalmente, acho que ele se posicionou bem para receber do Lucasinho de Soteldo. Só que aí tinha 8 zagueiros do Coritiba marcando. Com a liberdade que você botar o Furt dá, eu ficaria de olho nisso. Esquece o jogo do Inter, porque os dois não tiveram culpa nenhuma, apesar de jogarem juntos e ter perdido. Eu ficaria de olho nisso pro futuro. Também, certamente. Santos 2, Coritiba 1. A gente tá vivo. Eu não sei o que tá falando, eu não posso falar isso por aí. De repente sei lá, eu vim de Itaquera me processa. Não estou entrando em guerra. Guerra dentro das 4 linhas. Mas sim, o Santos tem a obrigação de pontuar. Eu não vou cravar a vitória, porque é um jogo fora. Pontuar, agora, se você quiser ser não você, a pessoa que quiser ser a chata do futuro, vai falar: uma quinta-feira o Flamengo em Brasília, é difícil. É complicado. Mas é o que dá. Destaque final? Algum? Passou por tudo. Eu passei por tudo. Jean Lucas também, uma baita partida, apesar de não ter aparecido tanto na frente e tal, mas comandou o time muito bem, fez fluir o jogo, segurou a bola no final, aquela arrancada que ele dá é espetáculo. Se ele faz o gol. Se eu morro no Society esse pica aí, eu morro no terceiro passo. No final do jogo. Pelo amor, não, 80 no terceiro tempo pra correr naquele jeito. E assim, teve certo jogador que entrou no fim, conseguiu errar as coisas todas que tentou. O que eu não gosto do goleiro afastado, lesionado. Eduardo Jardim não é fã do atacante que entrou e errou tudo também. Deixa esse cara pra lá. Santos 2, Coritiba 1, jovens. Temos aí pelo menos 2 dias de alívio. O resenha amanhã vai ser divertido, sem grandes brigas. Não entre a gente, brigas de tristeza, brigas com o Santos. Temos 2 dias de alívio. Vamos pra coletiva. Tchau.